Procurando livros sobre crimes reais na história? Você vai encontrar nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou indicar para vocês 10 livros de crimes que realmente aconteceram na história, dentro do gênero que a gente conhece hoje como True Crime. Antes das dicas, só para esclarecer, o True Crime, que em português significa crime real, é um gênero que aborda casos criminais verídicos, né? As histórias vão tratar da psicologia dos criminosos, da forma como os crimes aconteceram, vão trazer muitas vezes depoimentos de testemunhas e sobreviventes e o processo de investigação feito pela polícia. Todos os livros que eu for citar nesse vídeo estão na descrição para quem se interessar por comprar, e quem puder usar o meu link para comprar, eu agradeço bastante, pois a Amazon me repassa uma comissão através das vendas. Então vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para os 10 livros de crimes reais na história. De dia, escoteiro, pai de família e presidente da congregação da Igreja Luterana de Cristo. De noite, um serial killer que torturou e matou 10 pessoas em 31 anos. Esse é o Dennis Rader, assassino em série conhecido como BTK. O Rader foi preso em 2005 no Kansas, Estados Unidos, e ele está atualmente cumprindo 10 sentenças de prisão perpétua. E a história dele é contada de forma muito completa neste livro aqui, BTK Profile, Máscara da Maldade. O livro foi escrito por 4 jornalistas que trabalharam num dos principais jornais da cidade, o Wichita Eagle, o mesmo que acabou recebendo várias correspondências do BTK durante os anos, já que ele gostava de se comunicar com a mídia depois de cometer os seus crimes em busca de publicidade. A história vai ser bem descrita pelos jornalistas e isso vai ser o diferencial do livro, que vai expor o sentimento da polícia diante dos inúmeros fracassos por não ter identificado o Rader antes, né? Eles levaram 31 anos para solucionar esse caso e a gente descobre como em um dos capítulos, e vai contar também a história das vítimas e ressaltar o monstro que o Rader foi enquanto ele permaneceu livre e impune. A Sangue Frio é um livro-reportagem muito famoso do Truman Capote, um dos livros mais famosos dele, sobre o assassinato de uma família inteira no interior do Kansas em 59, quando 2 homens invadiram uma fazenda na cidade de Holcomb e mataram pai, mãe e 2 irmãos com tiros de espingarda. É uma das histórias mais bem contadas que eu já li, é por isso mesmo que ela se torna incrivelmente assustadora, onde o autor refaz os acontecimentos do crime através de depoimentos das pessoas que conheciam as vítimas, dos policiais e dos próprios assassinos que estavam presos naquele momento esperando o julgamento. Ele vai ficar escrevendo esse livro por 5 anos e finalmente vai lançar A Sangue Frio em 1966. Muita gente já ouviu falar dele, o John Wayne Gacy, um dos piores assassinos em série na história dos Estados Unidos. Na década de 1970, ele foi responsável pela morte de 33 adolescentes, todos homens, brancos, alguns homossexuais, outros atraídos por propostas de emprego até a casa dele, e era lá que ele os matava e enterrava suas vítimas no assoalho de casa. E nesse livro aqui, Killer Clown Profile, Retrato de um Assassino, a gente lê sobre o caso do Gacy pela perspectiva do promotor do caso, né, nesse julgamento onde ele foi sentenciado à morte em 1980. O motivo do apelido Killer Clown, ou seja, né, o palhaço assassino, é porque ele costumava se vestir de palhaço para participar de eventos beneficentes em hospitais. Quer dizer, usava todo tipo de disfarce de bom cidadão, mas por dentro era um ser humano horrível e cruel. Quem quiser conhecer a história dele, eu recomendo esse livro aqui. Esse aqui já é sobre um caso mais antigo, lá do final do século XIX, e ele vai tratar desse homem conhecido como H.H. Holmes, que dizem ter sido o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Certamente foi o primeiro que ganhou alguma mídia, né? Isso porque ele matava as pessoas com a maior facilidade do mundo, geralmente para roubar os pertences e o dinheiro dessas pessoas. Numa certa fase da vida, ele foi dono de um pequeno hotel em Chicago e o lugar ficou conhecido como uma espécie de masmorra da morte, porque era lá que ele prendia as suas vítimas, né, no porão do prédio, e depois de matá-las, ele muitas vezes retirava a carne dos ossos e os esqueletos eram colocados para vender na faculdade de medicina. O nível de crueldade era esse. São histórias assim que a gente encontra em H.H. Holmes Maligno, Psicopata da Cidade Branca. A Cidade Branca aqui é uma referência à cidade de Chicago, que ganhou esse apelido por causa da Feira Mundial de Chicago em 1893, que foi quando a cidade ganhou um novo projeto arquitetônico, né, para receber o evento. O livro é muito bem escrito e tem vários detalhes daquela época, até novembro de 1894, que foi quando o H.H. Holmes foi finalmente preso. A História de Mary Bell é um livro que eu achei bastante perturbador, porque ele vai abordar o caso de uma criança de 11 anos que cometeu assassinato, matando outras 2 crianças. O caso aconteceu em 1968 em Newcastle, na Inglaterra, e no livro a gente lê sobre o crime e lê sobre o passado dessa criança,
como ela foi criada e tudo que aconteceu depois que ela foi presa. É sempre o tipo de situação difícil de entender, né? Mas é sem dúvida um caso diferente daqueles que a gente costuma ver nas páginas de jornais, porque é um crime cometido por uma criança. Esse aqui é um livro bem generoso, um tijolão mesmo, né? Contendo um compilado de casos estrangeiros e nacionais sobre crimes impactantes. Essa seleção foi feita pela Ilana Kazoy, que é a criminóloga mais importante do Brasil. Ela que tem muito conhecimento sobre a psicologia dos crimes, sobre casos que chocaram a história da criminologia. Qualquer livro da Ilana é recomendado e esse eu acredito que foi o livro mais importante que eu já li dela. E o diferencial desse é que aqui a gente lê sobre crimes que aconteceram no Brasil também. Então os casos nacionais comentados com detalhes, com fatos, para não ficar só com os exemplos lá de fora. O livro chama Arquivo Serial Killers, tem mais de 700 páginas, é uma verdadeira enciclopédia sobre o assunto. Ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira é sobre os criminosos estrangeiros, como por exemplo Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, o Bundy e até o próprio Zodíaco, né, que ninguém descobriu quem era, mas ela comenta ainda assim sobre o caso. E a segunda parte deste livro aqui é sobre casos nacionais, onde ela comenta também sobre laudos clínicos, entrevista a advogados, então muito completo. Se você está procurando, como eu disse, uma enciclopédia sobre o tema, este é o seu livro. Crimes Vitorianos Macabros, eu sempre indico esse livro porque eu acho ele o mais completo que eu já li sobre crimes antigos, né, da era vitoriana, que vai até 1901. Então, basicamente, são os casos mais escabrosos do século XIX, e aí a gente vai encontrar, claro, casos mais conhecidos, como o de Jack o Estripador, mas outros que ficaram esquecidos também lá no passado e que acabam sendo relembrados por 4 historiadores que dividem a pesquisa pros textos deste livro. E a gente não lê só sobre os crimes aqui, mas também sobre como as pessoas viviam naquela época, né? Como funcionava a polícia e como os casos eram resolvidos ou negligenciados dependendo de onde eles aconteciam. Muito interessante, um dos livros mais recomendados para quem quer ler sobre o assunto. Eu acredito que esse aqui é o livro mais emocionante da lista. Foi o único que me fez chorar quando eu cheguei no final. E é sobre o caso Columbine, que foi aquele episódio terrível de tiroteio em massa em uma escola norte-americana, que foi o primeiro caso que viralizou na era digital, né? Isso lá em 1999 e deixou o mundo inteiro chocado. Só para relembrar, em 20 de abril de 1999, 2 alunos da Columbine High School entraram armados na escola, atiraram em várias pessoas que ficaram feridas e mataram 12 alunos e um professor. Há muitas imagens ainda hoje desse crime nas redes sociais e quando esse tiroteio aconteceu, ele foi muito explorado pela mídia, houve muito sensacionalismo. E nesse livro o autor vai abordar não só o crime, mas o que aconteceu depois. Então o livro é crítico também, não é apenas uma reconstituição do caso, e é considerado um dos melhores livros sobre esse assunto, que até hoje é muito difícil de acreditar que tenha acontecido, né? O autor é o Dave Cullen e ele foi um dos primeiros repórteres que chegou lá na cidade de Columbine para cobrir o caso. Esse é um livro um pouco diferente de todos que eu vim indicando aqui nessa lista, porque ele vai tratar de crimes reais, mas daqueles que inspiraram filmes no cinema. Então existe essa ligação entre crimes e filmes, e são exemplos citados em ordem cronológica de filmes lá do início do século XX que foram inspirados em crimes famosos, como por exemplo do filme Chicago, O Vampiro de Düsseldorf, passando por Pacto de Sangue, Psicose, Assassinato no Expresso do Oriente, O Fugitivo. É um jeito mais criativo, digamos assim, de retratar essas histórias, e a gente acaba conhecendo as circunstâncias em que elas aconteceram e como elas influenciaram escritores, roteiristas, que acabaram aproveitando direto ou indiretamente os casos criminais para criar filmes. Muito bom livro e uma espécie de enciclopédia também. Dá para ler de uma vez só ou dá para ler devagarinho para quem gosta de cinema e criminologia. E para fechar essa lista tem o Ed Gein em quadrinhos, seguindo a lógica de indicar livros um pouco diferentes nessa seleção. Essa aqui é uma graphic novel sobre esse assassino em série que foi preso lá em 1957, mas que é lembrado até hoje. Isso porque ele foi acusado de matar 2 pessoas, suspeito pelo desaparecimento de outras 5, e ele tinha o costume de violar túmulos e roubar corpos. E o que ele fazia com eles? Costurava a pele dessecada nas cadeiras, fazia máscaras com rosto humano, usava crânios como tigela, assim completamente apavorante, uma pessoa profundamente perturbada. Na graphic novel, a gente conhece a história do Ed Gein desde criança até o momento em que ele é preso e o que acontece depois. E tem a participação, né, do Hitchcock, que adaptou o livro Psicose, do Robert Bloch, para o cinema, e o livro é completamente inspirado no caso do Ed Gein. Então, para quem gosta de graphic novels, minha indicação é essa versão em quadrinhos da história do Ed Gein. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa seleção que eu tentei fazer com apenas 10 livros. Claro que muita coisa ficou de fora,
Mas acho que para quem se interessa pelo tema, essa é uma boa lista de partida para leitura. Lembrando mais uma vez que os links para todos os livros que eu indiquei aqui estão na descrição para quem se interessar em comprar qualquer um deles. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Para quem gostou desse vídeo, deixa uma curtida, deixa um comentário, ativa o sininho para seguir as atualizações do canal. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!